Amém? Vamos seguir juntos. Hoje nós estamos passando da metade do livro do profeta Daniel. Vamos fazer exposição hoje do capítulo 7. E aproveitando esse momento aqui, enquanto você abre, enquanto você procura, né? O livro do profeta Daniel, ele é dividido exatamente no meio, né? Não só no número de capítulos, aqui no capítulo 7, né? Não só no número de capítulos, mas também no teor, também no conteúdo da sua literatura. Capítulo 1 ao capítulo 6, o profeta Daniel, ele se atém a registrar as narrativas e alguns acontecimentos no período em que ele ficou ali dentro da Babilônia, bem como também no período em que ele serviu ao Império Medo-Persa. Agora, a partir do capítulo 7, nós vamos estudar, nós vamos pregar, nós vamos expor, nós vamos ver as visões apocalípticas de Daniel. A partir do capítulo 7, a única coisa que nós vamos ver aqui é a literatura profética. Visões que o profeta Daniel teve nos seus dias, que estão extremamente vinculados àquela literatura, àquele conteúdo que nós encontramos no livro de Apocalipse. E por isso também que o profeta Daniel, o livro do profeta Daniel é chamado de Apocalipse do Antigo Testamento. Penso que Deus faz desse tipo de coisa para não ficar nenhuma ponta solta, né? Esse negócio de arrebatamento, esse negócio de volta de Jesus, esse negócio de fim dos tempos é coisa do Novo Testamento. Vocês que inventaram isso. A gente vai ver que desde sempre espera-se um grande Redentor e a consumação do reino de Deus por meio da volta de Jesus Cristo nosso Senhor. Amém? E a exemplo do que eu venho fazendo nos últimos capítulos aqui, não vou ler todo o capítulo, versículo por versículo, para nós ganharmos tempo aqui, como é o nosso costume nas nossas exposições, mas ao passo que for expondo o texto, a gente vai lendo junto e colocando aquilo que for pertinente para esta manhã. Mas por hora, deixa eu orar pela gente aqui. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo privilégio de estarmos aqui reunidos esta manhã. Ontem meditava muito sobre isso, Senhor. Sobre o quão privilegiado um crente ocidental é. Crente brasileiro, um crente carioca, campograndense é. De poder vir para a sua comunidade de fé, para o prédio onde a igreja se reúne, sem nenhum constrangimento, sem nenhuma barreira, sem nenhum impedimento, para adorar o seu santo nome, para junto de seus irmãos engrandecê-lo, exaltá-lo, prestar culto ao Senhor. Mas mais do que isso, ser edificado por meio do serviço da igreja. Aqui nós já estudamos pela manhã, nós já tivemos um momento de café, que é tão edificante quanto qualquer outro momento. Nós já tivemos um período de oração, seguido com louvor e adoração, com mais oração. E agora nós vamos falar a sua palavra, Senhor. Ouvir a sua palavra. A não ser que nós estejamos completamente alienados da verdade. Para nós isso é um grande privilégio, Senhor. Termos liberdade para cultuá-lo e ouvi-lo por meio da exposição da Escritura. E não só ouvi-lo por meio da exposição da Escritura, mas também com muita honestidade. E esta manhã eu te suplico, Senhor, tem misericórdia de nós. Sua voz ecoe nos nossos corações e seu Espírito aplique as suas verdades nos nossos corações, para que sejamos hoje aperfeiçoados, tornados mais parecidos com seu Filho Jesus Cristo, pelo poder da sua palavra. Orava ali sentadinho, Senhor, mais uma vez, tem misericórdia da minha miserável vida e usa-me, ó Deus, para que nós todos saiamos daqui convictos de que o Senhor nos falou. Em nome de Jesus. Amém. É a primeira visão do profeta Daniel, capítulo 7. A primeira visão do profeta Daniel. E ela é muito significativa justamente porque
ela ratifica o que eu disse alguns minutos atrás. Você vê que as profecias, as visões do profeta Daniel, elas fazem um link direto com o livro de Apocalipse, seu conteúdo, as visões de João. A gente vai ver isso muito claro aqui. Mas tem uma outra coisa que faz com que nós identifiquemos o livro do profeta Daniel, sobretudo as suas visões, com o Apocalipse, que é a razão pela qual Deus deu essas visões para o profeta, bem como deu para João. Você já viu a gente pregar sobre Apocalipse aqui em algum momento? Seja o Alex ou eu. E você lembra que nós falamos que o livro do Apocalipse, diferente do que muita gente pensa, não é um livro para confundir a cabeça do leitor. É o livro de maior esperança que existe na Santa Escritura. Não tem nenhum livro, nenhuma parte da Escritura que comunique tanta esperança para o povo de Deus quanto o livro de Apocalipse. A gente vai ver que Daniel também pode entrar nesse bolo. E isso porque no fim do primeiro século, o Império Romano perseguia ferrenhamente a igreja, tentando destruir a igreja de Jesus, e os cristãos estavam sendo oprimidos, massacrados e, consequentemente, sentindo a dificuldade de continuar sendo crente. E é nesse momento que Deus dá as visões para João, mostrando que o fim de todas as coisas é triunfo e vitória para o povo de Deus. Isso é esperança. A maneira como Deus comunica esperança para o seu povo é dizendo ao seu povo: eu estou no controle da história e no final vai dar tudo certo. É isso que Apocalipse quer comunicar para nós. Mas também é a mesma coisa que Daniel quer comunicar para nós, pois as pessoas para quem Daniel escreveu de maneira imediata, seus contemporâneos, eram aqueles que saíram de dentro de Jerusalém, de dentro de Judá, e se tornaram cativos da Babilônia, pensando que sua história acabou. Pouco tempo nós estávamos falando no nosso pequeno grupo, sobre como os problemas dessa vida não podem nos impedir de sermos generosos, e nós falávamos um pouco da vida de Abacuque, E ele percebeu que ainda que a figueira não floresça, tem um Deus no controle de todas as coisas. E o que Deus está querendo comunicar para aqueles judeus que estavam dentro da Babilônia, que leram os escritos de Daniel de maneira imediata? Ele está querendo comunicar que, a exemplo dos cristãos do primeiro século, que estavam subjugados pelo Império Romano, eles estavam subjugados pela Babilônia, mas não é o Império Romano, nem a Babilônia, nem o Império Medo-Persa que está no controle da história. Deus continua sendo Senhor dos senhores e Rei dos reis. Isso é o que Ele quer comunicar para nós. Então, antes de eu andar com o texto, eu preciso te dizer um negócio aqui, irmão. A gente vai ver isso no texto, ao longo do texto, mas eu preciso te dizer, a história está na mão de Deus. Nós falamos sobre isso na semana passada, na semana retrasada, acho que na mensagem retrasada de Daniel, porque semana passada nós tivemos aqui o nosso irmão Almir. Apocalipse e Daniel, eles contam para nós que Deus está no controle da história. Da macro história, da micro história. Deus está no controle de toda a história. Deus está no controle da sua história. Deus está no controle da minha história. Deus estava no controle na história dos crentes do primeiro século. Deus estava no controle da história dos judeus cativos na Babilônia. Deus está no controle da história. Você precisa entender isso. Você precisa se apegar a essa verdade para ter esperança no dia mau. Como diz o outro, Deus continua no controle mesmo que tudo pareça estar descontrolado. A história não é uma carroça sem condutor, pelo contrário, Deus continua tocando a história de acordo com seus propósitos, os seus desígnios. A vontade de Deus está sendo estabelecida a cada dia, a cada minuto, a cada semana, a cada segundo das nossas vidas. Deus está conduzindo a história. E é isso que a gente vai ver aqui. Uma das palavras da moda, geopolítica, desde que começou a guerra entre Rússia e Ucrânia e Rússia, geopolítica, E às vezes a gente olha esses termos, ou passa na frente de um noticiário, ou no próprio Instagram, que é mais comum, a gente vê as notícias das guerras entre as nações, das intenções das nações umas para com as outras. A gente vê agora o presidente dos Estados Unidos fazendo tudo o que tem feito agora, pensando em movimentar o tabuleiro geopolítico, e você pensa, caraca, que coisa interessante, mas isso não tem nada a ver comigo.
Eu não tenho nada a ver com esses movimentos políticos, geopolíticos, eu não tenho nada a ver com os movimentos históricos, geográficos que vão acontecendo. E me permita lhe dizer, a Bíblia deixa bem claro para nós que é por meio da geopolítica, da política, das instituições, das estruturas de governo que Deus está atuando na história. E se você for um pouquinho perspicaz, você vai ver que ao mesmo tempo que Deus quer construir uma família, ao mesmo tempo que Deus quer um rebanho para si, ao mesmo tempo que Deus quer um templo para que Ele habite como os seus, Deus também quer um reino. Deus também é um rei, Ele também é um governador, Ele também é um juiz. Essa linguagem comunica para nós que a geopolítica, a política, os governos, as estruturas de poder, elas têm a ver com aquilo que Deus está fazendo no mundo. E tudo isso está sob o controle de Deus, porque Deus governa a história, Deus está no controle da história. No capítulo 7 do profeta Daniel, ele tem uma visão sobre esses movimentos geopolíticos, políticos, reinos que vão, reinos que vêm, e a gente vai ver isso, começando a partir do versículo 1, até o 3, só para uma introdução, e eu preciso fazer essa introdução, porque ela é muito importante. Versículo 1 diz que no primeiro ano do reinado de Belsazar, quem estava aqui há 3 ou 4 semanas atrás, lembra que a gente falou sobre esse rei, Belsazar, no capítulo 5 do profeta Daniel. E perceba, lá na semana retrasada, nós já falamos do reinado medo-persa a partir de Dario, quando ele foi lançado na cova dos leões. Então não tem nada aqui em ordem cronológica. Esses acontecimentos do capítulo 7, eles ocorreram entre o capítulo 4 e o capítulo 5. Entre a morte de Nabucodonosor e a ascensão de Nabonido e depois Belsazar. Então é aqui que a gente está na história. O Império Medo-Persa ainda não entrou na Babilônia. E Daniel, no primeiro ano de Belsazar, diz o texto aqui, Daniel teve um sonho e visões passaram diante dos seus olhos. Quando ele estava deitado em sua cama, logo depois ele escreveu o sonho, fazendo um resumo de todas as coisas. Daniel disse: eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o grande mar. 4 animais grandes, diferentes um dos outros, subiram do mar. Isso aqui é o preâmbulo. Isso aqui é a introdução. O que tu está vendo, Daniel? Eu estou vendo um grande mar. E eu estou vendo que do céu vem 4 ventos que agitam, sacodem esse grande mar. E desse grande mar sobem 4 animais diferentes. E aqui, obviamente, uma linguagem uma linguagem de símbolos, e a gente precisa entender um pouco do que está acontecendo à luz do contexto mais amplo da Escritura. E a gente compreende, em primeiro lugar, que quando a Escritura fala de mar nesse sentido, ela está falando do mundo. Você vai ver isso em Apocalipse, no capítulo 13, quando a besta que sobe do mar, ou o anticristo, aparece, surge, e ele é gerado por nenhuma outra coisa senão pelo grande mar, ou seja, pelo mundo. É do mundo que Daniel está falando, bem como João falou na sua literatura, falou no escrito de Apocalipse. Então ele está falando sobre o mundo. Quando a gente fala do mar, que produz esses 4 animais aqui, nós estamos falando desse sistema que é governado por Satanás. Mas olha que coisa maravilhosa. O texto diz que o que Daniel viu é que do céu, está aí no versículo 2, 4 ventos agitavam esse mar. Perceba, o grande mar é esse mundo que nós vivemos. É esse sistema de valores, de princípios, de cultura, regido por Satanás, pois ele jaz no maligno. Mas é esse mesmo mundo, com a cultura de Satanás, com os princípios de Satanás, governados por Satanás, que também é afetado pelos ventos que vêm do céu. Esses ventos que sacodem o mundo não vêm da terra. É o céu que continua agitando as águas do mundo que nós vivemos. Isso mostra para a gente de maneira bem clara que é Deus enviando seus ventos do céu que sacode o grande mar do mundo em que estamos inseridos. Por que é importante dizer isso para você? Porque geralmente a gente bota tudo na conta do cão. É ou não? Meu Deus, o diabo... Irmão, larga um pouco o diabo. Larga um pouco o diabo. Primeiro, pense na soberania de Deus, num Deus que é soberano sobre tudo e sobre todos.
Se você também quiser largar um pouquinho do diabo, começa a colocar na conta da pessoa que você vê no espelho, porque às vezes é só pecado, só sem vergonhice, só o diabo está, né, de folga. E o nosso coração faz o trabalho que ele precisa que seja feito, ponto final. Mas é importante, irmão, é maravilhoso, muito obrigado, está consagrado diácono. Eu falei muito obrigado, mas queria falar assim. É muito comum que nós coloquemos, né, atribuamos a culpa ao inimigo da nossa alma quando as coisas não estão acontecendo do jeito que a gente queria. Ou quando o mundo está sacudido através de guerras, rumores de guerras, quando os impérios levantam de maneira perversa para dominar, para subjugar. E a gente precisa entender que esses ventos que sacodem o grande mar vêm do céu. Deus está no controle da história. Deus está conduzindo a história. Deus está movimentando o mar. E é Ele que faz surgir esses animais desse grande mar. É Deus. Nós precisamos ter isso em mente. Nós não podemos de jeito nenhum esquecer que governo X, governo Y, Deus. Os ventos vêm do céu e é Deus que está agitando o mar para que o próprio mar produza as suas feras que vão cumprir o propósito divino. Agora tem uma grande seção aqui, a partir do versículo 4, que eu preciso ler. E aí o que acontece em Daniel? Em Daniel tem capítulo 7, tem duas grandes seções aqui. A primeira grande seção vai do versículo 4 até o versículo 14. É onde Daniel tem a visão, ele vê tudo o que está acontecendo e depois ele chama alguém que está ali no sonho com ele para contar a visão. Então, a partir do versículo 15 é a interpretação da visão e até o versículo 14 é a visão propriamente dita. Então, como é que a gente vai fazer aqui? Como é que a gente vai fazer? Isso tudo também para encurtar um pouco o tempo. Nós vamos ler a primeira parte e encontrar o significado da visão na segunda parte. Eu vou ficar na primeira parte, ler para vocês o que está acontecendo, vou lá na segunda parte, dar um pulinho lá para dizer o que isso significa. E na primeira parte, a partir do versículo 4, diz assim, ele vê 4 animais, como a gente viu no versículo 3, e ele diz assim, o primeiro era como um leão, e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, as suas asas foram arrancadas. Ele foi levantado da terra e posto em pé, para que andasse como homem, e foi dada a ele uma mente humana. Quem estava aqui quando o Alex pregou, já tem que ficar ligado aqui. Você tem que ficar ligado aqui. Um leão alado com asas de águia, que foi derrubado, levantado da terra, e quando ele foi levantado da terra, foi dada a ele uma consciência humana. Quem estava aqui quando o Alex pregou deve estar assimilando o que o texto está querendo comunicar para a gente. A seguir apareceu um segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas e lhe diziam, levante-se e devore muita carne. Um urso. Depois disto, continuei olhando, e eis que apareceu outro animal, semelhante a um leopardo. Tinha nas costas 4 asas de ave. Este animal tinha também 4 cabeças e foi-lhe dado domínio. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e apareceu o 4º animal, terrível, espantoso e muito forte. Tinha grandes dentes de ferro, ele devorava, fazia em pedaços e pisava com os pés o que sobrava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Enquanto eu observava os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como olhos de homem e uma boca que falava com arrogância. O que tem aqui na visão? 4 animais. Primeiro animal, um leão alado, com asas de águia. Muito forte, muito poderoso, mas que caiu, quebrou. Depois levantaram ele, deram a ele consciência humana. Segundo, um urso, muito poderoso, muito forte, que era mais forte de um lado do que do outro. Se levantou por um lado específico. Terceiro, um leopardo, isso fala de velocidade, com 4 asas, que era muito veloz na sua capacidade de dominar. E por último, um animal incomparável, que ninguém tinha visto nada parecido. E aí nesse momento a gente precisa pensar, o que isso significa? Qual é o significado desses animais? Se você para aqui, você arruma um monte de problema, porque você fica idealizando, né? Você fica idealizando.
Isso aqui também é principalmente para a igreja, né? Vamos aprender a ler a Escritura. Fico idealizando, meu Deus, esse animal parece até o meu cachorro. Tem nada disso aqui, é só continuar lendo o texto. E se por um lado o texto dá a visão, ele também dá a interpretação, versículo 17, vamos lá. Daniel já perguntou à pessoa que estava ao lado dele no sonho, o que está acontecendo aqui? Eu quero entender. Estes grandes animais que são quatro reis e se levantarão da terra. Pô, está resolvido o problema da interpretação. Está resolvido. Esses 4 animais que se levantaram no mundo desse grande mar são 4 reis ou 4 impérios poderosos que Daniel está vendo. E é por isso que tem tudo a ver com geopolítica. É por isso que tem tudo a ver com geografia. É por isso que tem tudo a ver com esse jogo de poder que não é comum só do nosso tempo. Desde sempre o homem tenta levantar seus próprios impérios. Na verdade, a rebelião no Éden foi quando o homem deixou o governo de Deus sobre sua vida para montar a sua própria estrutura de poder e governo. Eu mando na minha vida mando eu. Então perceba como Deus desenha diante de Daniel a condução da história por meio da sua própria vontade, do seu próprio querer. Ele desenha a partir de impérios que vão se levantando, de reis que vão se levantando. E aí, para a gente entender quais são esses reis ou quais são esses governos, a gente precisa contextualizar dentro do próprio Daniel para chegar a uma conclusão. Um monte de gente pensa um monte de coisa. Mas o próprio Daniel dá uma dica para a gente lá no capítulo 2, no sonho de Nabucodonosor, daquela estátua maravilhosa. Ele sonha com uma estátua que tinha uma cabeça de ouro, ele sonha com essa estátua que tinha peitos e braços de prata, ventre e quadril de bronze, perna de ferro, pé de ferro e de barro. É o sonho que ele tem. Quando ele dá a interpretação, ele nos ajuda a entender de quais governos ele está falando. Quando ele dá a interpretação para Nabucodonosor, ele diz assim, ó, o Senhor e a Babilônia é a cabeça de ouro. É só fazer a conta. Se o Império Babilônico é a cabeça de ouro, o que vem depois é o peito e os braços de prata, o Império Medo-Persa. Se o Império Medo-Persa é o que vem logo depois vem aquilo que sucedeu ao Império Medo-Persa, o reino grego ou o Império Grego com Alexandre o Grande. Vai pegando a referência dos animais. E por último, e por que por último? Olha para mim, por que por último? Não é que seja o último propriamente dito, mas existe um acontecimento na história que faz com que nós não precisemos considerar os outros reinos que vêm depois. Por último, depois de Alexandre o Grande, o Império Romano. É o último da visão. É aquele que é poderoso, que é forte, as pernas de ferro, mas ele também tem uma fragilidade. Seus pés são de barro com ferro, e na visão de Nabucodonosor ele via uma grande pedra, que era cortada 100 mãos de cima do monte. Ela rolava, batia no pé da estátua e todos os reinos caíam diante daquela rocha maravilhosa. Aí quando a gente olha para os animais, a gente vê o primeiro animal, um leão alado. E esse animal é Nabucodonosor e o Império Babilônico. E quando você olha para o contexto histórico, você vê que é assim que os babilônicos eram representados. Corpo de leão, asa de águia. Isso está dentro, né, da arqueologia, você consegue ver muitas imagens por fotos, por imagens de arqueologia antiga. Então, quando a gente olha para esse primeiro animal aqui, esse leão, Daniel está recebendo uma visão parecida com a de Nabucodonosor. Esse é o primeiro reino a partir do qual Deus vai começar a mostrar sua soberania, demonstrar o seu governo. Então, é esse rei, ou é desse rei do qual nós estamos falando. E aí você lembra no capítulo 4, pregado pelo Alex, que Nabucodonosor, por causa do seu orgulho, foi parar lá no meio dos animais comendo capim? E aí esse leão cai, mas depois ele recebe uma mente humana. Está tudo assim. É só ler o texto. Então o primeiro governo, o primeiro reino, a gente identifica com o Império Babilônico na pessoa de Nabucodonosor. O segundo é um urso, poderoso, forte, que tinha mais força de um lado do que do outro, diz o texto aí. E a gente identifica ele como Império Medo-Persa, que subjugou o Império Babilônico, sobretudo a partir da ascensão da Pérsia. Então esse é o lado mais forte desse império misto, e a gente vê nesse urso aqui, que devorou absolutamente tudo que apareceu na sua frente, esse império poderoso, mas que também teve o seu fim, porque depois dele, Alexandre o Grande apareceu na história igual um leopardo veloz.
Quem conhece um pouco da história sabe que em 14 anos apenas, alguns discordam, né? Fica ali entre 12 e 14. Em 14 anos apenas, Alexandre o Grande tomou praticamente todo mundo conhecido antigo. Rapidinho. Morreu com 33 anos, mas fez um feito extraordinário. E é por isso que ele é representado por esse leopardo, que é veloz, com 4 asas, pois a ascensão do seu império foi muito, muito rápido. Rapidinho ele dominou o mundo antigo. E por último, esse animal que ninguém consegue decifrar, que é inigualável, o Império Romano. E aí você tem que, nesse momento, refletir comigo, por que o Império Romano é o último, se outros reinos se levantaram após ele? Por exemplo, nós não vivemos aqui sem lei, né? Nós temos um presidente, nós temos um governo sobre as nossas vidas. E a pergunta que fica assim é, por que o Império Romano é o último da visão? Por que na estátua de Nabucodonosor, ele via nos pés de barro e de ferro o último dos grandes impérios com os quais Deus teria que lidar? Porque lá na visão, de maneira muito explicada, está muito claro. Ele corta uma rocha. Sem mãos, ele corta uma rocha do alto do monte. Essa rocha rola, pega nos pés da estátua, e todos os reinos que eram simbolizados ali se curvam diante da rocha. Diz o capítulo 2 que a rocha vai crescendo, se torna uma grande montanha e se consolida. E a gente entende que ele está falando do próprio Cristo, a rocha de Deus, que apareceu não no governo da Dilma, não no governo do Lula, nem do Bolsonaro. Cristo apareceu naquilo que a Escritura chama de plenitude dos tempos. E o que é plenitude dos tempos? Os dias em que Jesus encarnou. Que o Império Romano subjugava os judeus e boa parte do mundo conhecido. Foi naquele momento que Jesus Cristo de Nazaré, a rocha de Deus, cortada da parte de cima do monte, caiu sobre os impérios, e ele aparece dizendo uma coisa, que era um eco, mas ele também aparece dizendo, arrependei-vos, porque é chegado. É por isso que o Império Romano é o último. Porque quando Jesus chega, no tempo e no espaço, ele está inaugurando o reino de Deus. Acabou. O que vem pela frente é rebeldia. Agora a porta do reino de Deus está aberta oficialmente. Jesus encarnou. O verdadeiro rei veio reivindicar os seus direitos. Então, para a gente voltar para o texto aqui, para que se entenda muito bem, esses 4 animais são esses 4 impérios que também foram vistos na estátua de Nabucodonosor e que em algum momento vão ter que pagar a conta por causa das suas perversidades. É isso que o texto está contando para nós. São 4 animais, mas são 4 reinos, são 4 governos. E aqui já tem uma coisa sensacional para a gente perceber, tá vendo? Sai Babilônia, entra a Pérsia. Sai a Pérsia, entra o Império Grego. Sai o Império Grego, entra o Império Romano. E aí depois do Império Romano, aquela coisa toda que quem estudou história sabe melhor do que eu. E hoje você está aqui sendo governado pelo Lula. 2026 provavelmente vai entrar outro. E depois vai entrar outro. Esses são os reinos deste mundo. Eles vão se sucedendo e nunca se estabelecem de uma vez por todas. O que Daniel viu, o que Deus quis mostrar para Daniel e quer nos comunicar aqui essa manhã, é que nós não podemos de jeito nenhum ficar apegados aos reinos dessa vida. Que os reis dessa vida vão passar. E isso não é só sobre o império babilônico, é também sobre sua casa, seu patrão, seu chefe, seu político de estimação. Sabe essa vidinha confortável que você construiu em torno de si mesmo? Irmão, isso aí vai acabar. Irmão, se a Babilônia daquele tamanho acabou, tu acha que teu negócio vai ficar para sempre assim? Se o Império Romano, irmão, o animal sem igual, a gente já vai falar melhor dele, passou, você acha que suas coisinhas, né? Vai. Não. O que Deus está dizendo para o seu povo é, gente, fica tranquilo, está passando. Está passando. O que eu preciso é que vocês fiquem firmes, mas esse mundo está passando. Por mais glorioso que seja o império, vai passar, vai dar lugar a outro. Por mais grandiosa que seja uma família, vai acabar, nem que seja com a morte. E é ali que a família tem que acabar mesmo, até que a morte nos separe.
Por mais grandiosa que seja uma empresa, dificilmente vai atravessar os séculos. Por mais grandioso que seja um projeto, irmão, vai passar. Eu vim te dizer que vai passar. E é por isso que nós não podemos nos apegar aos nossos impérios pessoais, porque eles são limitados. Eles têm prazo de validade. Ele está dizendo para um povo que está sendo oprimido e pensando, meu Deus, quando a gente vai sair daqui? Em algum momento. Vai passar. Vai acabar. Isso tudo vai passar. E quando nós falamos desse quarto animal, que é sem igual, o Império Romano, a gente vê um detalhe no versículo 8, que também é importante nós dizermos aqui. Ele diz que ele tinha 10 chifres, isso fala de poder, de autoridade. Alguns interpretam como 10 reis, né? Alguns falam que são 10 Césares, um que sucedeu o outro. Eu particularmente prefiro ficar com a ideia de autoridade e poder, mas diz o texto que no meio desses chifres, no meio da autoridade desse império, nasce um chifrinho, está lá. E nesse chifre diz, a parte B do versículo 8, eis que neste chifre havia olhos, como olhos de ser humano, e uma boca. A gente está falando de um homem aqui. Está falando de um homem. E quando a gente pensa num homem que é levantado dentro de um império poderoso, e ele começa a falar blasfêmias contra o Senhor, está escrito no texto, uma boca que falava com arrogância, que falava com blasfêmia. Logo você precisa pensar naquele homem, naquela figura específica que o texto bíblico fala sobre ele, sendo ele um dos sinais do fim dos tempos. Então, dentro dessa última parte de governo, simbolizado ali no Império Romano, nós vemos que é dali, desse tipo de governo, que vai sair um homem autoritário que vai se rebelar contra Deus. Aqui nós encontramos a figura do anticristo, que é falada no Novo Testamento de maneira um pouco mais clara, mas aqui a gente já percebe o homem da iniquidade, a besta que sobe do mar. E perceba, no versículo 8 o texto diz que ele recebeu olhos de gente, por isso que eu penso que é um ser humano, e uma boca que falava com arrogância. Agora vamos a Apocalipse, capítulo 13, versículo 1 ao 7, para a gente entender se é o cara ou não é. Vi emergir do mar, de novo o mar aqui, ó. Uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre a cabeça nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante ao leopardo. Agora olha que coisa legal que tem aqui no texto. A visão de Daniel vê 4 animais diferentes. Beleza? Olha a descrição do anticristo. A besta que vi era semelhante ao leopardo, um dos animais que estavam lá. Com pés de urso, um dos animais que estavam lá. Com boca de leão, um dos animais que estavam lá. Perceba, irmão, do que a gente está falando. Vai chegar um momento na história que as forças do mal vão unir todas as características dos impérios que vão sucedendo para subjugar os homens e o povo de Deus sobretudo. Então essas características que a gente percebe nos governos ímpios, maus, opressores, um dia vão se traduzir num governo só. Um dia vão se traduzir num governo só. E o dragão deu à besta o seu poder e o seu trono e grande autoridade. Uma das cabeças da besta parecia ter sido golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Segura aí. Em algum contexto diz que, se possível, até os eleitos seriam enganados, não é? Porque o diabo trabalha... Irmão, quem viu o vídeo que rodou no Instagram aí, do cara falando que quando você toca um tambor, você não está invocando outra coisa senão as entidades, mesmo que tu fale de Jesus. Rodou por aí, né? Irmão, me mandaram... Eu estou com preguiça de escrever na internet, confesso. Não aguento mais. Eu começo a escrever, volto. Eu sei que instrui muita gente, que muita gente é abençoada, tal. Eu falei, Senhor, com maior preguiça, mas estava conversando com uma pessoa. Né? A pessoa, tá vendo, Wesley? Esse negócio de crente ouvir música mundana, o diabo está por trás disso. Eu falei, caraca, cara. Aí eu... Depois de uma explicação muito longa, deixando bem claro que o ídolo não é nada, como o apóstolo Paulo fala, quando ele fala sobre as comidas sacrificadas aos ídolos, lá em Coríntios, né, capítulo 8 da primeira carta, o princípio é aquele, o ídolo não é nada. O nosso limite de liberdade não é o que o macumbeiro fala, não é o que a Ubanda fala, nosso limite de liberdade é o amor.
Você só não vai beber o que não deve, só não vai ouvir o que não deve se isso for ofender um irmão. Ponto final. Vive tua vida, isso é liberdade. Mas eu tive que dizer a essa pessoa, cara, deixa de ser infantil na fé. O diabo não fica trabalhando com tamborzinho. O diabo trabalha com duas coisas: acusação e engano. A primeira acusação, acabou. Nenhuma condenação há. Mas que engana que é uma beleza, engana, irmão. Engana que é uma beleza. E por onde os tolos vão? Por essas coisas aqui. O anticristo teve uma das cabeças feridas, morreu e ressuscitou. Te lembra alguém? Lembra alguém que morreu e ressuscitou para dizer que tem todo o poder no céu e na terra? E alguns teólogos gostam de dizer, né, que a besta com o dragão, mas a outra besta que sobe do mar, esse é o falso profeta, fazem a trindade do mal, refletindo a trindade santa. E o anticristo, que é o contrário do Cristo, ele é isso. Ele é esse falso Cristo que morre e revive e vai enganar um monte de tolo. Mas sabe o que eu gosto? Que 1 João diz que ainda que esse homem não esteja por aí, o espírito dele já está. O anticristo já está atuando em muitos governos e tem um monte de crentes caindo na cilada do diabo. Hoje eu estava ali com a irmã Kellen, né? Estava lá na aula dos novos membros, falando sobre a palavra de Deus, né? E eu falei para ela, irmã, não está escrito na Bíblia, Deus não falou. E ainda que você precise de alguma coisa, a Bíblia é suficiente, vai no texto bíblico que tem tudo lá. Não descreio que Deus possa fazer alguém consciente sobre um fato presente ou futuro sobre a vida de alguém, né? Não descreio isso não. Mas ainda que você não fale o que Deus colocou no seu coração sobre a vida de alguém, você não pode dizer assim, diz o Senhor, não creio nisso, mas ainda que você não fale, a Bíblia é suficiente, está aqui, cara. A Bíblia é suficiente para você ser pai, a Bíblia é suficiente para você ser mãe, a Bíblia é suficiente para você ser marido, a Bíblia é suficiente para você ser funcionário, para você ser crente, a Bíblia é suficiente e tem um monte de gente correndo atrás de sinal. Só que também os anticristos fazem sinais. O que o anticristo não faz, de acordo com 1 João, capítulo 4, é confessar que Jesus Cristo é o Senhor. É colocar Cristo no centro da pregação, é colocar Cristo no centro do culto, é colocar Cristo no centro das suas ações. Somente o anticristo faz sinal sem Cristo, mas se tem Cristo não precisa de sinal. Então está aqui. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Vamos junto. E adoraram o dragão porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta dizendo, quem é semelhante à besta? Quem pode lutar contra ela? Foi-lhe dado uma boca que proferia arrogâncias. É a mesma coisa do texto de Daniel. A mesma boca que o chifrinho pequeno ganhou para proferir arrogâncias e blasfêmias contra Deus está aqui. E foi-lhe dada autoridade para agir durante 42 meses. A besta abriu a boca em blasfêmia contra Deus para lhe difamar o nome, difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe permitido também que lutasse contra os santos e os vencesse. Foi-lhe dado ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua, nação. Isso é o anticristo. Esse é o tipo do homem que vai sair do modelo de governo do Império Romano. Esse é o tipo de homem que as pessoas estão procurando para ser seu redentor no aqui e agora. Um redentor futuro, não quero um redentor futuro, eu quero agora. Quero que resolva meus problemas agora. Eu quero alguém que resolva minha vida agora. E é onde esse homem vai entrar, é a brecha que esse homem vai encontrar. Quero ler outro texto com vocês. 2 Tessalonicenses 2, 3, 12. É onde o apóstolo Paulo chama ele de homem da iniquidade. Vamos junto aqui, ó. Ninguém, de modo nenhum, os engane, porque isto não acontecerá, isto o quê? A volta de Jesus. Sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Segura aqui. Irmão, nem todo lugar é igual esse, que tem um monte de cadeira e um cara falando é a igreja, hein? Eu quero que você aprenda isso de uma vez por todas. A única coisa que me valida como pastor de uma igreja bíblica e legítima é não violar o culto de Deus. Está ali. Ele se opõe, se levanta com tudo que se chama Deus ou objeto de culto, a ponto de sentar-se no santuário de Deus. Um homem que sentou no santuário de Deus, como dono da igreja, ali se estabeleceu a sinagoga de Satanás. Pode ter cadeira, pode ter telão de LED,
Pode ter ar-condicionado, eu queria aqui. Nada disso é pecado, diga amém. Nada disso é pecado. Se Deus quiser, a gente vai ter aqui um telão de LED. Né? Vocês sabem que eu estou, né, de olho em outra igreja de 1.800.000. Brincadeiras à parte, irmão, pode ter tudo. Pode ter nome de igreja, CNPJ de igreja, cara de igreja, música de igreja. Mas se Deus não está no centro do culto, se Deus não está sentado no trono, se a coisa não é teocêntrica, é o diabo que está agindo lá. E eu nem vou falar mais de terno e gravata porque mal se usa. Mas se tiver terno e gravata é o diabo engravatado. Dizem que hoje os avivalistas usam vans, né? Diabo de vans. A gente está rindo, mas é verdade. Os anticristos estão espalhados pelo mundo. E um dia, um anticristo vai se levantar. E ele vai se assentar no lugar de Deus. É foto do cara na porta da igreja. Tem que ter uma foto do cara. Com a família, a esposa cheia de vergonha. Está lá assim na foto. Aí bota lá. Depois aparece só os escândalos, só a desgraça. E é o que a gente vê por aí. Homens se assentando no lugar de Deus. Como se fosse o próprio Deus. Vamos junto. Vocês não lembram que eu costumava lhes dizer estas coisas quando ainda estava com vocês? E agora vocês sabem o que detém para que ele seja revelado a seu tempo. Porque o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, sinais, prodígios e mentiras. Então a gente fica, irmão, apegado a esse negócio dos homens poderosos que fazem sinais, prodígios, maravilhas. Uau, que homem sensacional, que homem extraordinário. Uau, irmão. Ontem eu estava lendo uma pesquisa, né? Um pastor postou uma pesquisa de que 1 a cada 4 jovens quer ser pastor. Os pastores estão acabando. Acabando. Os jovens não querem mais ser pastor. Não querem mais ser pastor. Fogo no coração para cuidar da igreja de Jesus. Brilho nos olhos. Desejo de ver o povo de Deus andando direito. Cuidando da igreja de Cristo, pastoreando a igreja de Cristo. Tem uns meninos aqui que eu pego eles e eu falo, ó, cuida da igreja, hein? O negócio de vocês não é comigo, eu sou só um membro da igreja. Cuida da igreja, cuida dos mais fracos, cuida dos necessitados, do pobre. Pessoal que arruma perturbação deixa comigo, mas os esquecidos, cuida desse povo. E sabe por que não está fácil, irmão, ser pastor de igreja, hoje em dia? Porque todo mundo quer isso aqui. Se você não tem prodígio, se você não tem resultado, se você não tem poder, se tua igreja fica com 50 membros 2 anos, se você não batiza ninguém, o diabo está aqui. Mas o diabo não está numa igreja dessa. Não necessariamente. O diabo está onde os prodígios e as maravilhas são feitas, mas o anticristo está sentado na cadeira de Deus. E é muito penoso. É muito duro você combater um povo viciado em dopamina espiritual. Tem que sentir um mistério. Tem que ver um negócio. Não basta só crer. Agora, tem que sentir, tem que ter experiência, nada contra a experiência é uma bênção. Mas nós estamos vivendo dias, irmãos, em que está ruim de trabalhar nas trincheiras. Porque as pessoas querem entretenimento, as pessoas querem isso aqui, ó. E o diabo tem para dar à vontade. Versículo 10. Com todo engano de injustiça, os que estão perecendo, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. O amor da verdade. E por este motivo que Deus lhes envia a operação do erro. Quem envia, irmão? Quem envia? Não, pode falar agora, eu quero que você participe. Quem envia a operação do erro? Não é o diabo, não. Não. Não é o diabo, não. Está lá. Para darem crédito à mentira, a fim de serem condenados. Todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Para a gente começar a terminar. É o anticristo que está nesse texto. Mas por outro lado tem uma outra parte do texto ainda na primeira visão.
que é a vitória da igreja de Jesus. Diz o texto a partir do versículo 9: continuei olhando até que foram postos uns tronos. Vai prestando atenção na linguagem do profeta. Até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Quem é o ancião de dias do texto? Deus Pai. Deus Pai se assentou no primeiro trono. Está ali. Sua roupa era branca como a neve, e os cabelos da cabeça eram como a lã pura. Preste atenção nesses detalhes. Seu trono era chamas de fogo, fogo uma vez. E as rodas do trono eram fogo ardente, fogo duas vezes. Um rio de fogo manava e saía diante dele, fogo três vezes. Milhares e milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Foi instalada a sessão do tribu, agora a gente vai para o julgamento. Lembra todos os animais da primeira parte? Todos os reis, todos os impérios, todos os corruptos, todos os injustos, todos os perversos, todos os anticristos. Um dia eles vão ter que lidar com o Supremo Juiz. Um dia um tribunal será estabelecido onde o ancião de dias vai se assentar na sua cadeira, no seu trono de fogo. Fogo. E foram abertos os livros. Está escrito aí no texto. Foram abertos os livros. Continuei olhando, por causa do som das palavras arrogantes que o chifre proferia. O anticristo estava perturbando. Ó. Fiquei olhando e vi que o animal foi morto, e o seu corpo foi destruído, e entregue para ser queimado. Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio, mas foi-lhes dado prolongação de vida por um prazo de tempo curtinho. Vamos começar a encerrar o texto, acabar com a nossa exposição. Quem é o ancião de dias? Deus Pai. Um dia ele vai sentar num trono como um juiz. Vai sentar num trono como um juiz. E pensando nisso aqui, eu queria que você prestasse atenção em alguns detalhes aqui comigo. O texto diz que ele é um ancião de dias e a sua roupa é branquinha como a neve e o seu cabelo como a pura lã. Isso aqui não está aqui aleatoriamente. Ele é um ancião, ele tem uma roupa branquíssima e ele tem cabelos branquinhos. Primeiro, roupa branca. Isso fala de pureza e de santidade. Ele é perfeito. A santidade perfeita do ancião de dias está caracterizada na sua roupa que não tem mancha. E a outra coisa que aparece no texto que é muito clara é a idade dele, é um ancião com cabelo branquinho. E deixa eu lhe perguntar, o que você pensa quando você olha para uma pessoa com um cabelo branquinho em relação a como essa pessoa leva a vida? É muito básico isso aqui. Você olha e você pensa que está diante de você uma pessoa experiente, sábia. Por que desses detalhes, Wesley? Porque parece que Deus é um déspota. É um tirano, sem sentimentos e sem coração, que vai amassar todos os seus adversários só por puro prazer. Mas não, ele é puramente santo porque a roupa dele é branca. Mas ele também é plenamente sábio porque é um ancião de dias. Não vai haver vício nesse julgamento, ele vai julgar com justiça. Quem tem que ir para o inferno vai. Quem tem que ir para o inferno vai. E deixa eu falar mais um pouquinho, porque o tempo já está acabando. A palavra fogo aparece 3 vezes no contexto. O trono é de fogo, as rodas do trono é de fogo, e isso aqui fala de uma carruagem, né? Trono / carruagem. Ele é um guerreiro, está pronto para a batalha. Roda de fogo, trono de fogo, e diante dele sai um rio de fogo. Fogo é símbolo de quê na Escritura, irmão? Juízo de Deus. Perceba, em Apocalipse você olha que para os santos sai um rio de água cristalina. Porque é para lá que o nosso pastor vai nos levar, para águas cristalinas e mansas e tranquilas. Mas para os ímpios tem um rio de fogo saindo do mesmo trono. E aqui, eu espero que o Senhor comunique seu coração que comunicou o meu. Porque eu acho que a gente está vivendo a vida cristã, sobretudo, de maneira muito
relaxada e negligente, começando por mim. Quando eu olho um trono com fogo para tudo que é lado, pronto para devorar e consumir os inimigos de Deus, eu fico pensando, cara, ou a Bíblia está exagerando, ou não é bem assim, ou está muito ruim para mim. Que eu não estou falando, irmão, o pessoal fica, né? Ai, o Supremo tomou o país. Irmão. Caraca, irmão. O Supremo tomou o país. Você é crente, cara. Você sabe que o trono do universo está ocupado já é um ancião de dias. De eternidade a eternidade ele é. Nunca houve um substituto no seu trono. Ninguém nunca disputou o governo do cosmos com Deus. Tudo está em suas mãos, irmão supremo. Ai, o supremo, irmão. Eu estou falando de um trono que cospe fogo, fogo para tudo que é lado. Que vai queimar tudo, tudo e todos. Tudo aquilo que for contrário e injusto. Tudo aquilo que for anti-Deus, anti-Cristo, vai ser devorado pelo fogo da justiça divina. Tudo, tudo, absolutamente tudo. Cara, tinha algumas coisas para ler aqui, não vou ler não. Não vou ler não. Não, vou ler sim. Põe aí para a gente, rapidão. Apocalipse, capítulo 20, versículo 10. Rapidinho. O diabo que os tinha enganado foi lançado num lago de fogo, enxofre, onde já se encontra uma besta e o falso profeta. Está vendo aquele anticristo? Perturbado, que atazanou as nações, que enganou, que mentiu, que fez tudo o que nós lemos aqui no texto. Um dia ele vai ter que dar conta com Deus. Ele vai prestar conta. Ele vai ser dizimado, ele vai ser absorvido, ele vai ser destruído pelas chamas do fogo eterno. Ele vai ser destruído, está ali. E serão atormentados de dia e de noite para todo sempre. Continua aí, por favor, vamos seguir mais um pouquinho, até o versículo 15. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Se você olhar lá no início do julgamento, no versículo 10 ainda, na parte final do versículo 10, você vai ver que alguns livros abriram diante desse tribunal. E aí você está pensando assim, poxa, Deus vai matar, né, os anticristos todos e tal, aquela coisa toda. Mas olha o que Apocalipse diz sobre essa ideia de ter livros abertos diante de Deus. Versículo 11. Vi um grande trono branco, e aquele que está sentado nele. A terra e o céu fugiram dele, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, está vendo? Aqui e tem gente que pensa que só rico que vai morrer e vai para o inferno, né? Gente pequena também. Está cheio de pobre que vai para o inferno. Essa eu quero falar. Porque em nome do assistencialismo, em nome da cesta básica, parece que nenhum pobre peca. Parece que nenhum pobre que está embaixo da marquise é inimigo de Deus. Inimigo de Deus é quem não recebe Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Aí você vai lá, vai dar uma quentinha pro cara, né? O cara pergunta, tem carne? E tu fala, é sopa, não quero não. Eu já passei por isso algumas vezes, né? Fala aí, pastor, o que tem aí? Pô, irmão, tem aqui um sanduíche. Pô, pensei que fosse comida. Aí tu senta do lado do cara e pergunta, né? Cara, tu não quer ir pro centro de recuperação, não? Preciso disso não, pô. Estou na rua porque eu quero, tenho família. Aí quando você vai ver, deixou um filho em casa com a esposa, não assume responsabilidade, pequeno também vai para o inferno. E às vezes a gente fica indo na onda das narrativas, né, que se criam por aí, e parece que todo pobre está salvo só porque é miserável. Grandes e pequenos estarão diante do Senhor naquele grande dia. Então foram abertos livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme estava escrito nos livros. O mar entregou os mortos que nele estavam, a morte e o inferno entregaram os mortos que neles haviam e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, a morte da morte. Esta é a segunda morte. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, foi lançado no mesmo lugar do anticristo. Para a gente encerrar, vou encerrar aqui. Está vendo, irmão?
Você pode ser imperador da Babilônia e ser um anticristo, mas você pode também ser auxiliar de serviços gerais e teu nome não está escrito no livro da vida. A pergunta que fica é, nós temos os nossos próprios impérios que são inimigos de Deus, ou nós estamos a favor do Rei soberano Cristo de Deus? A pergunta que não pode calar aqui essa manhã é que se você tem um império pessoal, sua família, sua casa, suas coisas, seus negócios, que é contra Deus, que é anti-Deus, você acha que você vai se livrar naquele grande dia? Você acha que só porque seu império não é o império romano, o seu pequeno império vai se livrar? Deus está no controle da história, irmão. Viu? Tenho certeza que foi Deus que fez isso. Deus está no controle de todas as coisas. E seja um império grande ou um império pequeno, Ele não divide a sua glória com ninguém. Vou só ler para a gente encerrar, porque eu preciso ler. Versículo 11 de Daniel ainda. Continuei olhando, por causa do som das palavras arrogantes que o chifre proferia. Fiquei olhando e vi que o animal foi morto. Seu corpo foi destruído, entregue para ser queimado. Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio, mas foi-lhes dado prolongação de vida por um prazo de tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu alguém como um filho do homem. Ele se dirigiu ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado o domínio. Almi pregou isso aqui semana passada. Antes de enviar os seus emissários para o mundo para pregarem, Jesus iniciou dizendo: foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Ide, fazei discípulos, batizai na autoridade desse aqui que está no texto. Foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno. Babilônia passou, o Império Medo-Persa passou, o Império Grego, como um leopardo, subiu, caiu, foi embora, o Império Romano passou, Brasil vai passar, Rússia vai passar, Estados Unidos vai passar, você vai passar, mas aqui está a verdade sobre os planos de Deus. O domínio do Filho do Homem é domínio eterno, que não passará e o seu reino jamais será destruído. Vamos lá para o final, versículo 26, e a gente encerra. Só a leitura também. Só a leitura. Põe aí para a gente ler junto. Mas depois será instalada a sessão do tribunal para lhe tirar o domínio. Ele está falando do anticristo. Em algum momento o anticristo vai reinar, mas em algum momento também esse tribunal vai tirar o domínio para o destruir e consumir até o fim. 27. O reino, o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. É assim que termina Daniel 7. Começa com 4 reinos perversos e finaliza com um único reino eterno e justo para todo sempre. De que lado você está, irmão? De que lado você está? Você tem ou faz parte de um reino que será destruído naquele grande dia? Ou você é parte dos santos do Altíssimo que estão inseridos no reino que é eterno? Irmão, tu pode estar duro hoje, mas tem um lugar preparado na eternidade para você. Seu dinheiro acabou, mas a salvação não. Você pode ser feio, normal, mas você tem uma morada junto do Altíssimo. Você pode estar desempregado, você pode andar a pé, você pode estar doente. Haverá um dia que nós teremos um rei justo sobre nós. E esse rei justo não vai deixar ninguém doente, não vai deixar ninguém com fome, não vai deixar ninguém necessitado. Não haverá nenhum tipo de mazela, nenhum tipo de sofrimento e opressão que nós temos visto nos reinos deste mundo.